Olá pessoal, Yuri, arquiteto do Muralha, mais uma vez, trazendo mais uma dica para vocês, que são usuários do SketchUp. A dica de hoje é uma dica relacionada às texturas. Nós temos aqui nesse nosso bloco, que é um projeto de fachada que a gente fez aqui no escritório, 4 tipos de texturas que a gente utiliza bastante aqui. A gente tem essa textura aqui no reboco baiano, a gente tem essa textura aqui externa, tipo textura de rolo, a gente tem uma textura interna, de pintura interna, e tem essa textura granulada aqui que foi utilizada na fachada. Qual é a dica de hoje? A dica de hoje é uma forma que a gente tem de utilizar essas 4 texturas em diversos outros projetos, variando o tom dela sem perder as qualidades, os mapas de texturas que elas têm. Essa textura essa granulada aqui, ela já tem um mapa de textura nela pronto, que apresenta essa rugosidade na renderização. Quando a gente passa para renderizar num software como o V-Ray, ela vai apresentar esses pontilhados bem mais evidentes, a iluminação vai pegar nela de forma condizente, o sombreamento também fica bem legal. E eu não quero perder nada disso. Eu quero apenas um outro tom que represente essa textura para mim. É o que acontece. Para fazer isso, existem 2 formas. A primeira é a gente ir no site das fabricantes de tinta. Estou aqui com o leque digital da Souvenir já aberto e eu vou escolher um desses tons aqui. Eu vou escolher um tom azul. Aí desse tom azul, do leque digital dela, eu vou escolher o azul polar, por exemplo. Aí no azul polar aqui, a gente procura nas especificações e encontra o código RGB da cor, que é essa numeração aqui. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai anotar essa numeração. 198.215.229. Com essa numeração anotada, a gente volta para o nosso bloco e a gente vai inserir aquele tom nessa textura. Aí para isso, chegamos agora no estágio que temos também 2 formas de fazer. Uma das formas é criando um novo material. Para isso a gente vai em pintura, conta-gotas, seleciona a textura que a gente quer trabalhar. Aí aqui a gente pode vir em criar um novo material ou editar esse material existente. Eu vou começar fazendo a criação do novo material. Aí aparece aqui a aba do novo material. A gente batiza esse material. Eu vou botar aqui como textura granulada azul polar. Pronto. E aqui, ó, nesse seletor RGB, a gente tem esses comandos. Nesses comandos, a gente vai inserir aquela numeração que a gente anotou lá do leque digital da Souvenir. Aí aqui eu vou botar 198.215 e 229. Pronto, eu criei um novo material, que é a textura granulada azul polar. É a mesma textura que a gente tem aqui, no entanto, com o tom que a gente escolheu. Vocês percebem que elas têm os mesmos mapas, elas apresentam as mesmas características, no entanto, o que foi alterado foi o tom dela. Mas eu estou numa situação que eu já estou com essa textura toda aplicada no meu bloco, as cenas já estão prontas, e eu preciso alterar o tom da textura já existente. Aí a gente faz o procedimento da mesma forma. Pintura, depois vem aqui no seletor e escolhe a textura existente. Ao invés de eu criar uma nova textura aqui, agora eu vou editar essa textura existente. Clicando em editar, aparece o mesmo seletor RGB com os comandos. E eu insiro aquele código RGB aqui. A partir do momento que eu começar a inserir, a textura em tela ela já vai ser alterada em tempo real. E quando eu finalizar com a inserção do último código, aí eu estou com a nova textura já no tom azul que a gente queria desde o começo. Outra forma de você conseguir isso é, por acaso você não tem, a cor que você definiu, ela não está especificada, você não está achando a numeração RGB, você foi no site do fabricante e não está conseguindo essa numeração. Eu vou mostrar uma forma que a gente consegue encontrar qualquer numeração RGB a partir de qualquer cor que você precise. Eu vou fazer um teste bem genérico, bem amplo, que vocês vão entender o procedimento. Vocês vão aqui no Google, vocês buscam por cores, imagens,
E agora a gente tem aqui uma gama de cores, variedades gigantescas. E eu vou escolher, vamos pegar esse tom lilás aqui. Eu quero trabalhar em cima disso. Aí você dá o print screen no seu teclado, seleciona o trecho que está a cor que você precisa e salva no seu computador. Volta lá para o modelo e você importa para dentro do modelo a imagem que você salvou. Nesse caso aqui eu estou simplesmente arrastando e jogando. A imagem está aqui no modelo, pronta para a gente utilizar. Aí o que acontece? Eu vou aqui na ferramenta pintura, venho aqui no conta-gotas e tento buscar, ó, mas ele está com o símbolozinho de bloqueado e não permite que eu pegue essa textura com conta-gotas. O que é que eu preciso fazer? Importando a imagem, recepciono ela no modelo, clico com o botão direito e desassocio ela. Aí você clica em desassociar. Desassociando está liberado agora para a gente usar a ferramenta pintura, mais uma vez aqui no conta-gotas e seleciona. Só que como vocês podem ver, o que eu selecionei, que apareceu aqui, é uma imagem. Até o nome, captura de tela, que foi o print screen que eu dei. Aí você vai vir aqui no baldinho e vai inserir. Vocês podem perceber, ó, que o que foi inserido aqui não é um tom, é uma imagem, não está legal, não tem realismo nenhum e não é o que eu quero para o nosso modelo. Perdeu todos os mapas de textura, não serve para o que a gente quer. Mas a gente já fez muita coisa. Vou dar um Ctrl Z aqui. Se a gente notar o que aconteceu quando a gente selecionou aqui a captura de tela, a gente vem aqui editar. Ó. A gente vem aqui agora, ó, onde está marcado usar imagem de textura, a gente desmarca. Quando a gente desmarca, o que aparece aqui não é mais a imagem, não é mais a captura de tela. O que está aparecendo aqui é a cor, é o tom que a gente quer. Aí fazendo um teste novamente aqui, é uma cor uniforme. Ó. Ela não tem mais aquelas qualidades de imagem, aqueles defeitos que a imagem tinha. É apenas uma cor. Mas mesmo assim, ela não é a textura. Os mapas da textura foram todos perdidos. O que a gente conseguiu de importante nesse momento foi isso aqui. Ó. Nós temos agora, onde o mouse está girando aqui, a numeração RGB específica desse tom que a gente buscou lá no Google, desse tom lilás. Ou seja, aquele tom lilás que a gente juntou no Google é representado por essa numeração. Para critérios de manipulação, de criação de cores, com essa numeração aqui a gente sempre vai conseguir esse resultado desse lilás. O que é que eu vou fazer? Eu volto aqui na minha textura mais uma vez, ferramenta pintura, selecionar conta-gotas. Seleciono a textura granulado que a gente já tinha criado antes e agora eu vou editar. Editando ela, eu acrescento a numeração RGB que a gente anotou do lilás. Tá aqui essa numeração. 143, 136, 185. Certo? Voltamos lá para a nossa textura e vamos em editar e a gente vai substituir a numeração RGB. Aí vai botar 143, 136, 185. A gente agora tem a textura que a gente criou como granulado azul polar, agora é a textura lilás. Textura granulada lilás. E a gente pode aplicar ela em todo o nosso bloco. Sempre mantendo os mapas de texturas que a gente quis preservar todo esse tempo. É isso, pessoal. Essa é uma dica sempre muito útil. A gente utiliza muito aqui no escritório para fazer variações de tom em texturas e a gente consegue reutilizar várias vezes, principalmente quando se trata de alguns tons mais simples, como textura de rolo ou textura de pintura interna. A gente consegue inserir vários tons, mantendo as mesmas qualidades de uma textura com bons mapas. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, ocorreram alguns problemas aqui, tive que gravar algumas vezes. Agradeço a audiência de vocês, peço mais uma vez que se inscrevam no canal, que deem um like nesse vídeo, interajam com a gente em outras redes sociais
E se tiverem dúvidas, podem ir mandando, pode vir via direct, conversando sempre com a gente, anotando aqui nos comentários. E a gente ou resolve as dúvidas com vocês, ou a gente faz um vídeo aqui explicando para todo mundo a melhor forma de solucionar. Agradeço, abraço, até mais.